Eu sou a Rafaele Reis Malaquias Silva Xavier, faço 37 anos, dia 20 de julho agora, e sou professora ativista por direitos humanos, e quando eu digo direitos humanos, mais voltado ao LGBTQIAPN+, porém eu também me enveredo em outras áreas, como área feminista, sou do movimento Olga Benário, daqui de Uberlândia, então a gente acaba que luta contra feminicídios, até na causa animal eu já entrei assim, e faço também vídeos como letramento nas redes sociais. Eu sou Murilo Xavier Reis Malaquias, né? Tenho 44 anos, sou professor de história, amo muito o que faço, adoro dar aula, né? E vivo num país bastante complicado. Eu nasci num lar cristão evangélico, tradicional. Então, quando eu nasci, os meus pais já eram. Então, essa questão foi muito complicada para mim, porque eu nasci uma criança viada. Eu nunca tive condições de esconder isso. A heteronormatividade não era uma opção para mim. Até porque eu gostava tudo de menina. Eu só ainda não entendia que eu era uma menina, que eu me sentia uma menina. Mas eu era uma criança viada. Então, houve muito preconceito na igreja, houve conversas muito difíceis, duras. Na minha família tem até hoje. Eu tenho uma relação bacana com a minha mãe, uma relação de telefone, uma relação de WhatsApp, mas não é uma relação pessoal de todo dia, porque senão entra em conflitos religiosos. Eu ainda tenho a minha fé, igual eu te falei, me considero cristã, mas sem ter esses tipos de preconceitos, de discriminações que as igrejas deturpam para excluir pessoas. Porque o lugar da igreja, o nome religião significa religare. E a igreja deveria ligar as pessoas a Deus, mas muitas vezes a igreja desliga as pessoas de Deus. Então, em um lugar desse, eu não quero estar. Eu quero estar em um lugar cultuando a Deus, sim, com a minha fé, mas em um lugar que me ligue a Deus, não que me desligue dele, que fala que tudo é pecado, que nada eu posso. A gente se conheceu numa igreja inclusiva, né? Na época eu era evangélico, sempre fui evangélico, ao contrário dela, minha família não era. Só que chegou um dado momento, quando eu vim pra cá, minha família toda já era, mas eu fui criado porque uma tia era, eu gostava muito da filosofia cristã, algo que era muito valioso. Aí a gente entrou nessa igreja e a gente não se gostava. Aí a gente pagou língua. Ela não olhava pra mim porque eu estava muito envolvido, era parte da liderança. E eu não gostava dela, porque eu achava que ela estava toda envolvida em todas as fofocas, né? E como era uma igreja inclusiva, relacionamentos LGBTs era permitido, né? E aí a gente se aproximou, porque eu queria que ela se envolvesse mais na igreja, não estava nem um pouco interessado. E a gente foi se conhecendo, conversando, e a gente não conseguia ficar sem uma noite conversar, e aí eu percebi, então tem que ser, né? E eu não gostava nem da voz dela. O Murilo não gostava de mim, eu nem enxergava ele, eu nem olhava pra ele. Eu nem sabia quem era ele na fila do pão. Porque, na verdade, eu não queria... Como eu já tinha minhas decepções com igrejas evangélicas, eu tinha passado por algumas, então eu achei que poderia ser mais uma cilada dessas, entendeu? Então eu ia mais devagarzinho, sem me envolver muito. Ele nessa tentativa, ele estava lá envolvido, era secretário da igreja. Nessa tentativa de me envolver, a gente acabou se aproximando. Eu tenho o caso dos meus aluninhos autistas que me amavam, assim, que ninguém conseguia acalmar a criança. Eu chegava e conseguia acalentar, e conseguia levar, e ele me abraçava, ele não abraçava ninguém, e ele passou a querer me abraçar, pular no meu colo. Então isso foi muito bonitinho, assim. E é a área que eu gosto, e aí eu me encontrei nessa área, porque eu caí nessa área meio que de surpresa, porque foi o Murilo que me incentivou. Eu estava sem fazer nada, e aí o Murilo me incentivou a fazer o curso e tal.
E eu caí de surpresa nessa área e foi assim um amor muito grande. Eu recebi muito amor ali e me completou isso assim nessa área. Ocorreram muitos avanços, né? Por exemplo, eu uso o meu exemplo de outros professores LGBTs que vieram antes de mim, né? Tem um outro professor que até se aposentou e ele fala que ele lidou com várias cenas de homofobia da direção, falando que ele tinha que casar com mulher, de professores não sentar perto dele, de pais tirarem alunos da turma dele porque ele era um gay assumido, né? Então eram várias situações muito complicadas. E quando eu cheguei no museu, que eu sou do Rio, vim para Uberlândia, a situação era muito diferente, né? E um exemplo, a minha vivência gay, infantil e adolescente foi muito ruim. Eu evitava homens héteros, porque de uma forma ou de outra eu acaba sendo cantado, rejeitado, tudo umas questões, então eu evitava. E aí quando eu cheguei nessa mesma escola que esse professor antigo sofreu tanto, eu já não sofri, que alguns professores que tinham sido homofóbicos com ele já não foram comigo. Eu me vi em um dado momento em volta de um monte de homem hétero que só faltava me chamar para jogar bola, de tão enturmado que eu estava. E aí vai para outra vivência quando você olha para os alunos. Os alunos LGBTs hoje em dia, eles têm muito mais do que eu tive. Eles já se descobrem LGBT na adolescência. Eu fui só entender com 30. A Rafaela também foi entender sua transição com 30. Então eles já vivenciam coisas que a gente vivencia. Então eu percebo que eu fui vivenciar coisas na minha vida que deveriam ser na adolescência com 30. Esse professor com 60. Então você tem um caminho que a gente está trilhando. Quando a gente pensa na causa trans, né, eu vejo que as professoras estão chegando na escola, elas lidam com que o meu amigo gay lidou lá na década de 70 e 80. Eu falo, olha, foi assim pra gente, agora é com vocês, porque vocês estão lutando para os seus direitos. Logo, logo a gente vai conquistar. Eu vejo meus alunos trans também lidando com tudo aquilo que eu lidei. Meus alunos trans lidando com tudo aquilo que eu lidei. E a escola é um lugar de debate, de discussões, né? Eu vou falar do museu, né? No museu a gente tem pessoas conservadoras, né? A gente tem pessoas que se acham progressistas e não entendem que elas são criadas numa sociedade totalmente cruel e a gente tem elementos cruéis e de vez em quando a gente reproduz, mas elas se acham extremamente progressistas. Mas a gente discute muito e me alegra, por exemplo, que tem um grupo de homens héteros, né, que quando vem a situação trans, ele fala, mas eu não tenho nem que saber o nome antigo da pessoa. É o nome que ela quer ser tratada, mas a gente tem mulheres que também são conservadoras. E nessa discussão toda a gente vai tentando abraçar, né? E aí eu entendi a necessidade de lei. A gente precisa de lei porque a empatia nem todo mundo tem. A lei obriga quem não tem empatia a ter. E a gente vivencia um mundo que a gente ainda precisa de leis. A gente precisa de um mundo que a gente precisa de leis para os trans, pessoas trans principalmente, e para os não binários e todo o mais que está ali, que eles têm que ter visibilidade. Só via lei a gente vai conseguir isso. Ser trans no ambiente escolar não é considerado como normal, como comum, né? Então, mas no meu caso, eu não tive muitos embates como trans. Não sei se é porque eu faço cara de brava, eu sou muito brava. E aí, no meu caso, é mais olhares, é mais velado isso. Porque quando eu me assumi trans, eu já me assumi trans mais velha. Tem pouco tempo, foi em 2024 que eu comecei a minha transição. Por quê? Antes eu mesmo, vindo dessa religiosidade, dessa questão evangélica, eu demorei para aceitar. Eu aceitei enquanto menino gay, eu entendi que eu não era igual aos outros, mas eu entendi, mas ser trans e tal. Aí eu fui entender que não, que eu era uma menina, mas eu só consegui fazer isso depois que eu rompei barreiras. Por exemplo, eu já tinha saído de casa, eu já tinha trabalho, eu já estava casada, eu já tinha me casado. Foi um processo até pro meu marido, que eu casei com um homem gay, que no final virou hétero, bissexual no mínimo. Aí, mas assim, mas tem essas barreiras, mas pra mim é mais barreiras de olhares, barreiras de mais velado, algo mais velado, até porque eu não dou muita abertura. Eu não aceito ser questionada a minha sexualidade. Perfeito.
Então, dado esse gancho, Murilo, eu vou te perguntar como que foi pra você esse processo, a Rafa, que você, entre aspas, casou com uma pessoa e hoje em dia você vive com outra. Como que foi esse processo? Não, eu com a mesma pessoa. Não, é só modo de falar. Assim. Eu vivo com a mesma pessoa, a essência tá aqui, né? A Rafa foi passando por transição e foi delicioso perceber, né? Ver ela, assim, sem ela se entender, eu já sabia que estava acontecendo. Ela começou a querer, quando a gente se conheceu, ela já usava muita maquiagem, aí um dia botou muita maquiagem para me afrontar, para ver como eu ia reagir, eu olhei para a cara dela. Os meus amigos héteros, gays, heteronormativos, ficaram achando que você é o homem da relação, então você tem que se impor, é aquela coisa idiota, né, de uma sociedade que a gente ainda tem. Eu olhei pra ela e falei, você tá gostando? Eu vou me acostumar. Amor. E todo o processo foi assim, você quer usar saia? Quero. Então, eu vou me acostumar. Você quer colocar peito? Só me dá um tempinho pra me acostumar. E tudo é dela, é sobre ela. Se fosse sobre mim, seria sobre mim, mas é sobre ela. Ela está se descobrindo, ela está se entendendo. Eu vou virar, não, você não vai ser. Não, quem sou eu? E a pessoa está se mudando, a gente vai entendendo o nosso lugar naquele meio. Porque ela também teve que fazer várias coisas. Eu não mudei, mas o príncipe encantado, ela descobriu que é o cavalo de vez em quando, igual ela fala pra mim. E nem por isso. Eu brincava que eu tinha casado com o príncipe encantado, depois eu descobri que era com o cavalo do príncipe. E é uma brincadeira que a gente tem, né? Eu olho que é pessoa, você ama a pessoa que você já amava antes, ela descobriu uma outra parte dela que ela não conhecia e abraçou. E a minha preocupação é você estar bem com você, é o que você quer. Não ser uma barreira. Eu fui gay, eu já sofri muito quando as pessoas não me entendiam. É o mínimo, eu tenho empatia com quem não é o que eu sou e entender que é real. E o amor venceu isso. O amor venceu, a gente descobriu que o amor continuava, apesar, independente de ser trans, de ser gay, a gente se ama muito. E o amor venceu essa barreira e que eu pensei que seria uma barreira, que eu comecei aos pouquinhos. Um dia eu coloquei uma saia dentro de casa, no outro dia eu falei, vou na padaria, e o Murilo falou, olha, né? Eu ficava esperando a validação dele. Aí ele falava, vai, você quer ir? Vai! Não, na verdade foi até pior, porque ela queria que eu impedisse ela de fazer ela. Eu vou comprar cigarro. Porque eu estava acostumada a ser impedida, né? Aí ela tava de saia dentro de casa, vou lá comprar cigarro de saia. Eu falei, vai. Aí ela ia e colocava bermuda, eu olhava assim, tá. Aí depois ela falou, vou lá comprar cigarro, vou de saia. Ela queria que eu falasse, não, vai não. Eu falei, vai. Até o dia que ela foi. O dia que ela foi, rompeu a primeira barreira, ela nunca mais. Ali a transição começou. E o outro grande momento da transição da Rafa foi a mudança do nome. Aí ela se empoderou muito mais. Ela mudou o nome, aí ela se empoderou para a família toda. Aí eu me empoderei para minha família, eu falei que eu não aceito mais certo tipo de coisa e ameacei até a justiça. Falei, não vai ser desse jeito que vocês querem, não vai ser assim. Não aceita, mas então vocês vão engolir então, porque judicialmente vocês vão ter que engolir isso aí. E aí minha mãe passou mal e ela não tem essa rejeição e precisou ir para o hospital, precisou da minha ajuda. E eu fui Rafael. Eu falei, Rafael não existe mais. Existe Rafael, então quem vai cuidar da senhora é a Rafael. Se a senhora quisesse. E tem uma coisa que as pessoas, não sei como são para as outras pessoas que lidam com a transição de fora, é muito mais uma casca que se muda do que a pessoa. A pessoa os mesmos defeitos estão lá, a mesma raiatice está lá, o mesmo carinho está lá, o mesmo afeto. Está tudo igual, só mudou a embalagem. É só a embalagem que agora eu não quero isso, eu não quero isso. Mas é sobre ela, não é sobre mim. Se a gente for pensar, o sexo continua da mesma forma, não alterou como era o sexo. O sexo com a Rafa gay continuou da mesma forma com a sexo com a Rafa trans. O amor da Rafa gay continua a mesma coisa do amor com a Rafa trans. O amor do Murilo me ajudou muito. Porque, igual eu te falei, eu fui acostumada a ser polida, a ser
não é nem polida a palavra, é a ser retraída mesmo, a me retrair pelos outros. Porque não me deixavam ser o que eu queria, igual eu gostava de um esmalte, não podia passar. Queria calçar o salto da minha mãe, eu queria passar um batom, não podia e tal, a igreja vai pro inferno e não sei o que. Tem todas essas questões. O Murilo me empoderou muito nisso. O Murilo, ele me deixava claro que eu era livre para ser quem eu era. O Murilo me deu essa liberdade de ser livre. Então isso foi muito importante. Nesse processo da transição, isso foi muito importante. Ele me dá essa liberdade e está junto comigo em todo esse processo. Eu estou na diretoria da Parada, tem pouco tempo, eu entrei esse ano, mas eu estou na coordenação do núcleo de acolhimento e voluntariado desde o ano passado. Então, esses meninos, eles me dão muito orgulho quando eu vejo eles lá cumprindo as portarias do Sunday que a gente organiza e toda a organização que a gente faz. E tem outros eventos além desse, como nós fazemos galinhada beneficente. Esses meninos vêm, nos ajudam. Então, assim, é muito gratificante, porque a parada não acontece esse ano, vai acontecer dia 29 de novembro, mas não é só isso que a gente faz aqui. A parada não é só festa. O que a festa já seria muito importante, porque tem muito motivo de orgulho para a gente se orgulhar de quem nós somos. Mas a parada, o que nós fazemos aqui na associação é muito mais que isso. Envolve pessoas, envolve histórias, envolve dinamismo dessas pessoas, envolve vontade. Então, assim, é muito gratificante ver essas pessoas crescendo junto com a gente e somando a gente, sabe? Militância é mais luta. E a luta geralmente é embate. Na sala de aula, como é com pequenininhos, eu vejo mais amor. Vejo mais amor, mais carinho. Criança não tem preconceito. Criança não nasce com preconceito. Preconceito vem de adulto. E preconceito é ensinado. Criança vê amor, criança vê carinho, criança vê atenção. Preconceito é coisa de adulto. Infelizmente, eu sou uma exceção à regra. Porque eu vejo as minhas amigas trans, as mulheres trans que eu conheço, e tem muita dificuldade nos relacionamentos. Os homens héteros, porque quem gosta de trans é hétero, tá, gente? Não tem. No meu caso, foi um caso raro, entendeu? Isso não acontece todo dia. No meu caso, foi um caso muito raro. Então as mulheres trans deveriam procurar homens gays. Mas, no caso das mulheres trans, esses homens, eles as usam e não querem assumir esses relacionamentos. Então as usam escondido, falam escondido. Existe muito disso. E, infelizmente, muitas desacreditam do amor porque não conseguem isso, não conseguem vencer essas barreiras que ainda existem, infelizmente, pelo preconceito, que nós esperamos vencê-lo. Muito em breve nós estamos lutando por isso. Mas no nosso caso, a gente se ama muito. É muito companheirismo, é muito amor, é muita paciência, é muita vivência. É tudo perfeito? Não. Tem briga, tem desavenças, tem desacordos, mas tudo a gente conversa, a gente senta, a gente dialoga um com o outro e vai tudo chegando nos eixos. E a cada momento, a cada briga, a cada passo que a gente dá, eu vejo que a gente se ama muito, a gente se gosta muito e que esse amor se renova a cada dia. É como, eu chamo de Deus, mas cada um pode chamar do que quiser, de cosmos, de energia, do que você achar de ser superior. Eu acho que ele renova esse amor em nós a cada dia, mesmo depois de uma briga, depois de uma dificuldade. Esse amor é renovado e em mim sai aquele sentimento, sabe? Sai o sentimento da raiva do momento e cresce aquele sentimento, não, mas eu amo muito. Quando que eu percebo o amor da Rafaele em mim, quando eu mostro pra ela algo que me machuca na nossa relação e ela no primeiro momento não percebe, mas aí depois ela vai olhando e
vai parando, tentando não fazer aquilo que me machuca. Né? Eu me relaciono com alguém que foi muito oprimido, então ela automaticamente ela reproduz muitas das vezes essa opressão. Né? Eu sofri muitas coisas, mas eu tive uma família mais amorosa, sabe? É gritante a diferença de família. Então, quando a Fé ela reproduz, eu mostro pra ela, no primeiro momento ela dá uma ignorada, mas daqui a pouco ela, quando ela vê o quanto aquilo me machuca, ela para. Não é que ela mudou, mas ela entende que comigo não. Tá com alguém que consegue enxergar a sua dor e fazer de tudo para não te causar dor, para mim é amar. Porque é assim que eu amo a Rafaele. Então por isso que eu procuro deixá-la o mais livre possível, porque para mim a ideia de liberdade e independência do indivíduo é a maior coisa que há. Estou com a Rafaele porque eu a amo, porque eu quero estar, sabe? E eu quero que ela esteja comigo porque me ama e quer estar, não porque ela é obrigada, porque já faz 8 anos, não, que seja até ficarmos bem velhos, é o que a gente quer, mas não com o peso da obrigação, mas sim porque queremos. Nem todo dia é legal, sabe? Mas eu olho, eu não consigo visualizar minha vida sem a Rafa, e eu vejo que ela também não consegue. E é o querer bem, é o melhorar pelo outro, é tentar ser a sua melhor versão. Talvez não é mais aquela coisa do primeiro momento, aquela galanteio que você abre a porta, né? Mas com certeza você não vai bater a porta, jamais.